Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Vamos estudar a Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2, que traz como tema o único Deus verdadeiro e a criação. Textuário: e disse Jesus, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verdade prática: cremos em um só Deus. Leitura bíblica em classe: Deuteronômio 6 e 4, Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós vamos aprender nesta feita que nós servimos a um único e verdadeiro Deus. Nós vamos aprender sobre o monoteísmo judaico-cristão e vamos falar sobre esse Deus na atuação da criação. Então esta é a nossa aula, a aula que traz como tema a unidade absoluta de Deus. Deus é um e um é Deus. Então hoje, a partir desse momento, nós podemos abrir a nossa Bíblia e podemos ver que o monoteísmo, a crença em um só Deus, ela foi vista pelos apóstolos, inclusive o apóstolo do amor, João. Ele vai escrever exatamente a respeito da visão que ele tem a respeito daquele que está assentado no trono, ou seja, do único Deus verdadeiro. Então nós podemos ver que há uma unidade absoluta. Deus é um e um é Deus. Então, segundo o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 4, vamos ler aqui, e versículo 2, imediatamente estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e no trono um ser assentado sobre ele. Então, logo no Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, nós temos a unidade, que é um trono e uma pessoa. Luz. Então, um assentado, um. Então, a visão do trono, em Apocalipse 4 e 2, é que há um só trono e um assentado. Então, nós podemos ver o seguinte, que Deus é um e um assentado. Isso nós podemos ver na revelação de João. Isto antes da encarnação, antes de Cristo ser apresentado ao mundo, Deus se apresentava como Deus à humanidade, aos anjos, sempre como um só Deus. Nós vamos agora para Daniel. Daniel capítulo de número 7, versículo 13. Daniel 7, versículo 13. Que diz o seguinte. Vai falar sobre o mesmo assunto. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha nos céus, nas nuvens do céu, um como filho do homem, que dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até a ele. Veja, meus irmãos, um como filho do homem. E o versículo de número 9, versículo 9, diz o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Está no plural. Veja que Daniel revela a arrumação do trono de Deus com os 24 anciãos, 12 de cada lado. Veja a visão de Daniel. Daniel já revela que foram postos uns tronos. Diz Daniel, e o ancião de dias se assentou. Ancião de dias. Ancião de dias. Então esse Deus
ele foi revelado a Daniel como ancião de dias, e ele se assentou. João diz que esse ancião de dias tem a aparência de pedra de jaspe. Todos nós sabemos que era a manifestação do Pai na eternidade. Todos conheceram o Pai. Por quê? Porque houve uma manifestação do Pai antes da encarnação do Verbo, e o Pai era conhecido como ancião de dias. Aí nós vemos exatamente em Isaías capítulo 6, que vai falar sobre que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então Isaías vê exatamente esse trono, certo? Em cima de um alto. O Senhor estava sentado no alto e sublime trono. E tinha anjos, serafins, que voavam ao redor do trono. E segundo o que está escrito em Apocalipse, João sobe com um anjo até aqui, ó, a plataforma do trono. Então nós podemos ver isso quando João vem até aqui, na Cidade Santa. Quando a cidade já foi construída nos tempos de Abraão. Tá certo? Aí nós podemos ver que havia no princípio da criação as congregações dos anjos e Lúcifer, que era o luzeiro, que via o trono. Ele via o trono. E ele talvez imaginasse, olha, só tem um aqui, já está velhinho, é ancião, e dá para mim colocar meu trono e eu vou ser semelhante a ele, porque não tem como um velhinho desse dar continuidade, criar a todas as coisas, então ele não pode criar mais nada, então ele está velhinho. Então Lúcifer teve a visão, Lúcifer no seu coração quis ser igual a Deus e planejou subir nas mais altas nuvens e colocar o seu trono para ser semelhante ao Altíssimo. Deus sabia, irmãos, dessa arrumação do coração de Lúcifer, dessa presunção, porque Lúcifer, ele é um luzeiro, porque é esta palavra que está no original, luzeiro, aquele que porta a luz. Luz não é Lúcifer, luz é Deus. Deus é luz. Então Deus é luz. E Lúcifer é o luzeiro. Como Deus criou os astros, a estrela, os planetas, a lua, o sol, todos são luzeiros. No tempo em que Jesus estava na terra, quando foi enviado, João Batista pregava, anunciando o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que João não era a luz. João Batista não era a luz. E ele veio para testificar da luz. Então a Bíblia é bem clara, que faz uma alusão a João, que não era a luz. É exatamente uma batida de martelo na cabeça de Satanás. Porque Satanás quis ser a luz. E a Bíblia diz que João não era a luz. Também Lúcifer não era a luz. Quantas pessoas não querem ser luz? Mas somente Deus é luz. E nós vemos que em Gênesis 1 e 3, Deus disse, haja luz. E houve luz. João, capítulo 1, versículo de 1 ao 8, João Batista não era luz, mas veio testificar da luz. Por quê? Porque a luz que João Batista veio testificar era a luz verdadeira, que veio ao mundo. Que veio ao mundo para ser a luz e a vida dos homens. Então nós vemos que quem é a luz é exatamente aquele que estava no seio do trono, no seio do Pai, Jesus. Esta é uma revelação que nós podemos ver de acordo com o que está escrito em João capítulo 1, versículo de 1 a 8. Aí nós temos a menção de que esse Deus, olha,
sozinho, praticamente solitário. Aí ele decide, sem tirar a unidade. Deus decide, sem tirar a unidade. Vamos ler aqui o texto. Sem deixar de ser um. Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte: há um só Deus. Então, um só Deus. Há um só Deus. Diz mais, no versículo de número 4. Olha aí. Há um só corpo. Um só corpo. Versículo de número 4 ainda. Há um só Espírito. Depois, no versículo de número 5, versículo 5, nós temos há estou dando ênfase aqui, ó, um só Senhor. Veja, irmãos, Deus, ao se revelar com o corpo de Jesus na terra, ele não perde a identidade absoluta. Só que a unidade agora é composta. Entende? Estava absoluta. Há um só Espírito e pronto. Agora nós temos um só corpo, um só Espírito e um só Senhor. Veja aqui, ó. Ó. Um só Espírito. Quem é que traz essa unidade? Um só Espírito. É o Espírito Santo, ó. Espírito Santo. Ele entra com o quê? Com a unidade. Por quê? Porque ele é o Espírito da unidade. Efésios capítulo 4, versículo de 1 até o 5. Nós temos que o Espírito é o Espírito da unidade. Por isso que Deus continua tendo unidade pelo Espírito. Espírito. Deus continua tendo unidade pelo Espírito. Então veja, irmãos, aqui, ó. Unidade, um Espírito, um corpo. Ó, um corpo. Esse corpo aqui veio na encarnação, veio através de Maria. Então, Jesus, ele veio, trouxe um corpo. E depois nós temos o que aqui? O Pai. Olha aqui, ó, o Pai. O Pai trouxe o quê? Um só nome. Como é isso, irmãos? Ó, vejamos aqui, ó, um só nome. Ó, um só nome. Vejamos aqui, ó. I-A-V. Aqui no original está escrito assim, ó. Y-H-W-H. É Iud, Re, Vav, Re. São as 4 consoantes do nome divino. Esse é o nome de Deus. Tá certo? Que foi revelado somente na eternidade. Só que esse Deus, nós temos ele aqui, ó. Ó. 1, 2, 3. O que é isso? 1, 2, 3. Composto. Composto de 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso só podemos afirmar de acordo com o trato. Que trato é esse? Isaías 6 e 8. Os 3 se reuniram porque eram conhecidos só como Jeová, ó. Era só conhecido como Jeová. Tá certo? Na tradução aportuguesada. Então nós tinha as 3 personalidades, ó. Ó. Por que 3 personalidades? Porque lá em Gênesis vai dizer, ó, façamos o homem a nossa imagem.
Quando o homem peca, o homem é como um de nós. E quando ele vai, esse Deus vai lá em Sodoma e Gomorra, ele diz, desçamos. Veja, irmãos, Deus não fala com os anjos. Deus fala com as 3 pessoas da divindade. Então Deus fala com as 3 pessoas da divindade. Façamos. Quem é que faz? Nós façamos. O homem é como um de nós. Por que nós? Porque era como cada um, cada um de nós. E por isso que é usada a expressão nós. Desçamos, o sujeito está em oculto. Nós desçamos. Por que nós? Por causa do plural da palavra. Porque revela a divindade composta. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver isso exatamente em Isaías capítulo 6, quando diz, a quem enviarei? Aí Deus, que é tripessoal, atenção, Deus é tripessoal. Uma das pessoas disse, eu vou. Então prepara para mim um corpo. Hebreus 10:5. Então o corpo foi preparado. Para quê? Para que haja ainda a continuidade da unidade absoluta. Então Deus não perde a unidade. Por quê? Porque só é um corpo, só é um espírito e só é um nome. Por isso que nós não podemos, hoje, no tempo da graça, da revelação divina, falar da lição de número 2, o único Deus verdadeiro, sem falar de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Nós estamos mostrando aqui uma teologia própria, porque nessa segunda aula vai falar sobre o Pai. Na terceira aula, sobre as 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na quarta aula, sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Na quinta aula, sobre o Espírito Santo. Então veja que a teologia do Pai está nesta aula de número 2. Aula 2, número 2. Por quê? Porque o título da lição devia ser assim, o Pai, o Criador. O Pai, o Criador. Por quê? Porque nós temos este Deus, um só Deus, na próxima aula, em 3 pessoas. Aí ficaria fácil de nós mostrarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como nós estamos estudando a personalidade do Pai, e já temos a revelação que esse Deus é manifesto em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, então agora ficou fácil de nós, pela revelação, mostrar que esta unidade, esse Deus que aparentou sozinho na eternidade, ele quis fazer um renovo. Veja aqui o renovo. Então Deus quis fazer um renovo. Como isso? Está em Apocalipse, capítulo 5. Esse renovo foi visto por João. E somente através daquele que estava no seio do Pai, João 1:18, ele trouxe para a terra, o renovo. Que é isso, renovo? É o corpo. O corpo de Jesus é o renovo. Por isso que Salmo 110, versículo de 1 ao 2, vai ter em Apocalipse 5, o Pai chamando o Filho. Assenta à minha direita. Olha aqui, assenta à minha direita. Por que assenta à minha direita? Por quê? Porque o Pai está nesse lugar. A direita foi dada a Jesus. Então o primeiro trato, qual foi o primeiro trato? Tu serás meu filho. Ser filho de Deus. De Deus. Desde o nascimento, Jesus disse, tu és meu Deus. Desde o ventre da minha mãe. E o anjo disse, tu serás chamado filho de Deus. Então,
foi o primeiro trato. Tu serás chamado filho de Deus. O segundo trato, sentar no trono. Veja, meus irmãos. O que é isso, irmãos? Jesus sabia que para ser campeão, ele tinha que desprezar as afrontas. E isso é difícil. Só assenta no trono quem despreza as afrontas. E você tem aprendido a desprezar as afrontas? Quando alguém fala mal de você no Facebook, aí no YouTube, nas declarações, em debate. Você tem desprezado as afrontas pessoais que falam mal de você? Então, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele levou a cruz. Não desprezou a cruz. Mas desprezou as afrontas. Então, Cristo mostrou como é que se assenta no trono. Então, Apocalipse 3:21, assim como eu venci. Como eu venci? Desprezando as afrontas. Deixa o mundo pegar fogo, deixa quem quiser falar. Seja um cordeiro mudo, não abra a sua boca. Deixa quem quiser pensar que está correto, quem pensar que está certo. Deixa as pessoas achar que está com a verdade. Não entre em questão pessoal. Não entre em questão de debates pessoais. Nós estamos estudando aqui o campo das ideias, naquilo que a Bíblia ensina a respeito da divindade. E isto, pelo ensinamento bíblico, tem sido feito pelo Espírito, uma bênção para os professores e alunos da nossa escola bíblica dominical. E nós vemos que é necessário nós aprendermos a respeito de Deus, para ter uma revelação plena, divina, daquilo que ele quis fazer. Então esse Deus, ele quis fazer um renovo. Qual é o renovo? O trono à direita. Isso é o renovo, à direita do Pai. Por que é o renovo? Porque não tinha isso. Então a unidade, ela é composta aqui, veja, irmãos. Mas nós vemos aqui, ó, Apocalipse 4:2, Daniel 7:9, Isaías 6, versículo 1 e 2. Aí temos aqui a unidade absoluta. Um trono. Certo? Aí aqui nós temos aqui, ó, Apocalipse, capítulo 5. Veio haver 2 tronos. Certo? O que é isso? É que em Daniel 7, versículo 9 e versículo 13, foram postos uns tronos. Depois vai dizer que um semelhante ao filho do homem veio e se achegou ao ancião de dias. Daniel teve a visão de Cristo subindo, enquanto os apóstolos estavam na terra, vendo Jesus subindo. Atos capítulo 1, versículo de 1 ao 11. Então Jesus estava subindo, os discípulos olhando, e Daniel, na visão, viu Jesus vindo. Eis que é vindo. Então a visão era lá de cima para baixo. Então Daniel viu de baixo para cima. E Jesus foi entrando no céu. E o Salmo 24, versículo 9 e 10, vai dizer, vai falar sobre a sua entrada. O Salmo 24. Porque ele vai entrar na cidade. As portas vão ter que se abrir. Os anjos, é um renovo para eles, e é coisa nova, porque o corpo é algo novo. Nunca entrou um corpo glorificado no céu, para sentar à direita do Pai. E ainda mais, filho. Por quê? Porque nenhum dos anjos foi chamado, tratado, no trato de meu filho. A qual dos anjos disse, tu és o meu filho? Hebreus 1:5. A nenhum dos anjos. Nenhum dos anjos foram chamados de filho. Então Jesus é o unigênito Filho de Deus. Só Jesus é igual ao Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 5:19
capítulo 5, vai falar que Jesus, tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então, vai acontecer o que está em João capítulo 14, versículo 20 e 21. Por quê? Porque nós temos o seguinte, a unidade absoluta. Depois a unidade composta. Aí depois, essa unidade torna-se absoluta. O que é isso? Vamos lá? O que é que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28? Olha aí, ó. Quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, então o mesmo Filho se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. O que é isso? Deus em todos. Glória a Deus. Ó, o Pai diz, é do meu agrado que eu habite no corpo do Filho. Colossenses 2 e 9. Então, o corpo do Filho foi feito para a habitação da divindade. Então, é do meu agrado que eu habite no corpo do Filho. Aí nós temos exatamente em João, capítulo 14, versículo 20 e 21, especialmente o 20, naquele dia conhecereis, vereis. Então nós vamos ver uma grande manifestação, a qual nunca vista, desde toda a eternidade até o final dos tempos. O que? Ó, o Filho que tem corpo, ele vai sentar no trono do Pai. Foi o Pai quem disse: assenta-te à minha direita até. Salmo 110, versículo de 1 ao 2. Então, é provisório isso aqui. Jesus está à direita até. Porque o trono do Filho mesmo é o do Pai. Como assim, irmãos? O Filho, Apocalipse 3 e 21. Assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Olha aí, ó. Ele vem para cá. Ele vai assentar no trono do Pai. E o Pai vai ficar aqui, ó. Dentro do corpo do Filho. É do meu agrado que eu habite no seu corpo. Colossenses 2 e 9. Então vai voltar exatamente o quê? A unidade absoluta. Todos em um só corpo. Por isso que está escrito que Deus será em todos. O que é isso? Por causa do corpo de Jesus. Deus em todos. O que é isso, irmãos? Quando Jesus venceu os inimigos que estão debaixo dos seus pés, Salmo 110, então ele se sujeitará ao Pai. Ele vai dizer: Pai, habite em mim. Colossenses 2 e 9. Então o Filho sai daqui, o Filho sai da direita, ó, e vem pro trono do Pai. Vem para cá, pro trono do Pai. Enquanto o trono do Filho, Apocalipse 3 e 21, vai ser dado a quem? Para aquele que vencer. Aquele que vencer sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e passei para o trono do meu Pai. Então você que é o vencedor, vem para cá, ó. Satanás cobiçou esse trono, mas esse trono foi do Filho e agora será para o vencedor. Irmão, as coisas de Deus é tremendo. Desprezar as afrontas, levar a cruz, não é para qualquer um. Precisa ser uma ovelha muda. Não abrir a sua boca. Não falar mal de ninguém. Desprezar as afrontas. Então, meus irmãos, é o Deus que vai ser em todos.
João 14, 20. Ó. João 14, 20 e 21. Então vereis naquele dia, ó, o filho entrando no trono, o filho passando para o trono do pai. Ó, o pai e o filho. O filho e nós. Ó, e vós, que somos nós, a igreja. Então o filho disse, João 14, 20 e 21. Eu estarei no Pai, o Pai estará em mim, eu em vós e vós em mim. Olha o Espírito Santo aqui, ó, a unidade. Unidade. Jesus orou e disse para que eles sejam um. Olha aí a unidade. Para que eles sejam um, assim como tu és um em mim, meu Pai. João 10 e 30. Glória a Deus. Esse é o fim do nosso ministério, da nossa chamada. Final da história da humanidade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos estudando sobre o único Deus verdadeiro, que é conhecido como Deus Todo-Poderoso. Então veja a manifestação desse Deus Todo-Poderoso. Ó, esse Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer aqui, olha aqui, uma tipologia. Tipologia. Como foi que esse Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito de Elohim, hein? Elohim, que é o Espírito Santo. Gênesis 1 e 3. O Espírito de Elohim estava sobre a superfície das águas. Aí nós temos aqui Jesus, ó, o corpo do Filho. Entende? Então vamos lá. Aqui nós temos uma rede elétrica. Uma rede elétrica. Essa rede elétrica, se colocar uma lâmpada aqui, se lembra daquelas torres que nós temos aqui, a origem da nossa lâmpada? Então, como é que chega aqui, ó? A luz nas casas. Ó, como é que chega aqui a lâmpada? Então, ó, a lâmpada. Então veja aqui, irmãos, ó, como é que chega. Se botar a lâmpada aqui, ela queima. Então precisa de um transformador. Então vem fios do gerador, ó, do gerador vem fios para cá. Aqui transforma a energia, ó, transforma a energia para poder essa energia vir para as casas. Então nós vemos aqui, ó, o gerador, transformador e aqui a lâmpada na casa, ó. Glória a Deus. Amém? Então veja, Cristo é a lâmpada. Olha onde é que está Cristo aqui, ó. Veio revelar o Pai. Olha aqui, ó, a presença do Pai aqui, ó. O gerador, aquele que deu a origem, gerador, que é o Criador. Agora veja aqui o Espírito Santo, aquele que transforma a vida, ó, o transformador. E nós vemos que Cristo é a lâmpada. Apocalipse que fala, ele é a lâmpada. Gênesis 1 e 3, ele é a luz. Haja luz. João 1, versículo de 1 ao 8. É a luz do mundo. Glória a Deus. Então Jesus é a luz, ele é a lâmpada. O cordeiro é a lâmpada. Aí nós temos aqui, ó. 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 Divindade. É uma. A divindade é uma só. Veja. A luz saindo de uma rede que é única. Então, veja, irmãos, aqui, ó. Ó. Na unidade. Glória a Deus. Na unidade absoluta. Deus sem o Cristo revelado. Então, sem Cristo.
Como é que seria? Deus sem Cristo seria inalcançável. Ninguém alcançava Deus, porque só Cristo tornou-se mediador entre Deus e os homens. Então Deus seria sem Cristo, inalcançável. Deus sem Cristo ter se revelado para nós, seria invisível, porque jamais veríamos a Deus. Por isso que Jesus disse: há quanto tempo estou convosco que não tem me conhecido? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Filipe disse: mostra-nos o Pai. Então, através de Cristo, o Pai foi visto. Então, sem Cristo, o Pai é invisível, continua sendo. E sem Cristo, o Pai é intangível. Intangível. Por quê? Porque ele não pode ser apalpado, não pode ser visto, não tem carne. Então, somente na encarnação, o Pai pode ser apalpado. Então, sem Cristo, Deus seria inexplicável. Sem Cristo, Deus seria indescritível. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas graças a Deus, porque Cristo veio revelar o Pai. E o Pai tornou-se acessível, visível. Glória seja explicável. Então o Pai tornou-se possível. Acesso. Nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus, pelo seu Santo Espírito, vindo até o Pai. Então veja, meus irmãos, esta maravilhosa aula que você pode aplicar aí no seu domingo, cheio da graça de Deus. Deus te abençoe. Nos ajude. Faça uma contribuição voluntária. Precisamos da sua ajuda. Precisamos comprar mais pincéis. Quem puder nos ajudar, deixe o seu e-mail. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.